Olá, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Kenaton. Estamos aí hoje para um bate-papo, um vídeo diferente, um vídeo estudo, sem muita edição e, na verdade, um teste aqui, né, para ver quando a gente soltar um conteúdo, talvez diário, para ver se dá certo a gente conseguir colocar um pequeno vídeo durante o dia ou um raciocínio mais longo, por que não, para vocês que me acompanham. Eu quero só dizer que eu gostaria muito de começar a fazer live toda terça-feira, 10 horas da manhã, meio como uma data para, de certa forma, a gente alinhar os conhecimentos da semana, bater um papo, né, de como a gente pode estar estruturando aqui melhor o canal, os nossos assuntos, de uma maneira mais conectada, que a gente consiga manter esse raciocínio, né? Ou seja, o nosso jeito de pensar e de repente você, eu, a gente pode estar construindo, né, essa nova linha de pensamento baseada em todos os mistérios que a gente estuda aqui, sobre os arquétipos, sobre a padronização que a gente tanto fala. E hoje eu queria bater um papo com vocês sobre, talvez a gente possa dizer assim, a, o teatro das ilusões, poderia ser o título desse vídeo, né? Porque bate muito com isso, com o conceito que eu estudo muito e prego para vocês sobre a imaginação inversa, né, que é um termo bem utilizado, talvez a gente possa estruturar isso junto, né, imaginação inversa, que é todo o teatro mental que a gente produz, e eu acredito muito que a gente possa trabalhar esse teatro de imagens e acontecimentos internos que a gente, através desse teatro interno, dessas imaginações, desse imago, a gente consegue captar coisas que aparecem ali que tem muito a ver com a gente e que talvez possa nos ajudar nessa simbologia que às vezes sempre insiste em aparecer. Para começar a estruturar esse pensamento, eu montei aqui um termo assim do material que eu fiz aqui, que é o seguinte: a verdade ela é relativa. Por que que a verdade é relativa? A verdade ela existe o termo relativo e existe o termo absoluto. São dois conceitos, tá? Mas para a gente entender, para chegar lá nesse teatro mental, o que a gente coloca assim muito para a gente raciocinar juntos aqui é o seguinte: o teatro ele, ele é feito de imagens e ele é uma realidade ilusória. O nosso real, ele não pode ser chamado de ilusório. A realidade que a gente vive. Porém, ela é absorvida, ela é entendida de maneira diferente de cada pessoa. E por que que cada pessoa vê de forma diferente esse contexto? É simples e não é ao mesmo tempo. Por quê? Quando a gente fala que a capacidade de estar na realidade, de estar no momento presente, ela é diferente de cada pessoa. Seria assim, cada pessoa tem a capacidade de absorver a realidade de uma forma, um mais, outro menos. Então tem pessoas que são mais ativas, então elas enxergam mais a realidade, elas ouvem mais, elas têm uma sensibilidade maior no tato, então quando toca em objeto ela pega uma dimensão de consciência diferente de outras pessoas. Então cada pessoa vai ter uma absorção da realidade de uma forma.
Então, se você parar para pensar, cada pessoa enxerga a vida de uma forma. E isso traz nossa identidade, os nossos níveis de evolução, nossos níveis de capacidade de absorver essa realidade. Então, talvez seu pai ou sua mãe tenha tido contato com a realidade de forma mais intensa. Às vezes você não teve essa oportunidade de ver a realidade de forma tão intensa. Hoje a gente está distante da natureza, por exemplo. Quando a gente vai na natureza, você percebe o tanto de coisas que ativa ao mesmo tempo. Principalmente quando a gente está com medo. Então você tem um medo, você escuta longe, você pega um som, você fica sobressaltado. O seu corpo ele entra num dinamismo maior. Eu já falei aqui para alguns que quando a gente faz aquele exercício da noite, não aconselho ninguém a fazer, tá? Estou contando o meu relato. Eu faço meus estudos, pego os exercícios dos grandes mestres e às vezes alguns exercícios eu tento, já tentei fazer e tento até hoje fazer alguns exercícios. E um deles é esse, você passar a noite, né, no mato. E o que acontece quando você passa a noite na mata? Você tem várias sensações. E o primeiro caminho é o do espanto, do medo. Então aquilo vai chegando numa intensidade grande, ou seja, você começa a perceber qualquer coisa, sons, qualquer coisa que acontece você já fica ativo. Aquilo aumenta e muito o dinamismo. Passado um tempo, aquele medo não consegue se sustentar muito tempo porque ele consome muita energia sua. Então chega uma hora que ele para. Então, quando para esse medo, é interessante porque você não é que você fica calmo, mas existe um estágio superior, ou seja, você se adapta e você consegue ficar com os sentidos ativos sem medo. Às vezes aquilo volta, depois você entra de novo nesse estágio. À medida que a noite vai avançando, as horas vão passando, você vai começando a ficar nesse estágio. Quando está nesse estágio, por incrível que pareça, você começa até a sentir a energia da floresta. Aí um outro estágio. E aí começa a sentir a energia da floresta. É claro que se você tem que estar agasalhado para que você, porque a noite ela esfria muito. E aí você tem noção do quão frio é a madrugada. Mas por que eu estou falando isso? Porque os seus sentidos vão mudando à medida que você é provocado. Mas no dia a dia, nós não somos assim. Então quando a pessoa diz, o que é verdade? Ela é relativa. Até o final desses vídeos eu vou explicar para vocês o porquê que é relativo. E o que isso é importante? Por que isso é importante na nossa vida? E para quê? Entende? Porque tudo tem um motivo. Se eu estiver falando aqui, ou vocês estiverem assistindo qualquer vídeo no YouTube, simplesmente porque para assistir e você não levar nada disso, mesmo que seja um entretenimento. Alguns entretenimentos eles conseguem fazer a gente aprender um pouco mais, não é? Sobre as coisas que a gente quer aprender. Ou seja, algum seriado, por exemplo, ele pode se passar num país e você pode conhecer um pouco mais daquela cultura. Algum seriado em espanhol, legendado, você pode aprender um pouco mais de espanhol. Tudo tem que ter uma função. Eu recomendo aos meus alunos aqui, aos membros do canal, que são os mais próximos, que sempre aproveitem o tempo de uma forma instrutiva, mesmo que seja com entretenimento. Até mesmo quando a gente vai ver um Instagram, se a gente começar a ver coisas boas, vai indicar coisas boas pra gente. Entende? Então é um ciclo, você vai se conectando com isso. Eu entrei hoje na verdade relativa. Na aula que vem eu vou falar sobre a realidade absoluta.
e já vai estar amanhã disponível. Já vou gravar ela agora, amanhã ela já vai estar disponível para vocês, tá? Hoje eu falei sobre a verdade relativa e amanhã sobre a realidade absoluta. Depois a gente vai fazer um fechamento dessas duas, ok? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.